E o pessoal de casa estava com vontade de comer bolo de flocão com goiabada e queijo. E o que eu fiz? A mamãe já foi logo matar a vontade de todo mundo, né? Afinal, eu também não sou boba, né? Também tava com vontade. Então, eu vou passar pra vocês a receita da qual eu usei aí. Eu fiz 2 receitas, no caso, dupliquei, né? Eu vou passar a receita de uma massa só pra vocês entenderem um pouco melhor. Eu uso 3 ovos. A mesma lata que eu uso o milho, eu mido também as receitas. Meço, né? Acho que fala assim. Então, no caso, 3 ovos, uma lata de milho, uma lata de açúcar, uma lata de óleo, uma de leite e 2 de flocão. Tem vezes que eu uso uma lata cheia de leite, tem vezes que eu uso só metadinha só. Enfim, essa é a receita. E uma tampinha de fermento. No caso, eu dupliquei. Então, eu usei 6 ovos, 4 latas de flocão, uma lata de milho. Em vez de usar 2 de milho, eu usei só uma porque era que tinha em casa. Usei 2 latas de açúcar, que eu joguei aí, né? E vamos ver, será que eu falei tudo certinho? E 2 copos de óleo. No caso, 500 ml de óleo. Eu queria deixar o áudio para vocês verem, mas eu não sei se vai dar direitos autorais. Então, eu não deixei. Mas nessa hora que eu coloquei o leite aí nessa caneca, a Helena bateu a mão no copo de vidro e caiu no chão. Aí eu falei, ei, Helena! Mas, enfim, quebrou um copo, né? Logo pela manhã. Aí eu usei 500 ml de leite, porque eu fiz 2 receitas, né? Aí eu dei uma mexidinha com a colher só pra dar uma ajudada no liquidificador pra poder bater certinho. Toda hora eu dava uma sumidinha, pessoal, vocês relevem. É que eu aqui sou muito esquecida. Esqueci de cortar a goiabada e de ralar o queijo. Então eu fui ralar o queijo, né? Teve uma hora que eu até coloquei o potinho aí em cima do fogão e fui ralando pra mostrar pra vocês. Só que eu desisti porque não tava tendo como, né? Então eu fui ralar na mesa. Nem virei o celular pra vocês verem. Aí já cortei a goiabada, vi que se passar na farinha de trigo, a goiabada não afunda na assadeira, só que o que aconteceu? No final vocês vão ver, a goiabada afundou. Não adiantou de nada. Mas, enfim. Aí eu já fui cortando, fui montando. Tinha que ser bem rápida. Porque o pessoal do serviço do meu marido dividiu com ele, né? Compraram goiabada, né? Pra ajudar as coisinhas lá. Porque todo mundo gosta quando eu faço bolo. Que meu marido leve lá, né? O gerente, o pessoal. E também ele tava fazendo aula online da autoescola, né? Hoje em casa pela manhã. Então, eu aproveitei fazer agora de manhã para ele poder levar bem quentinho pro pessoal. E é isso.
Aí, eu não sei se vocês lembram aí, se tá todo mundo acompanhando o vídeo, eu falei sobre ralar o queijo e mostrar pra vocês, né? Então, foi nessa parte aí, ó. Eu comecei a ralar o queijo aí colocava o pote num lugar, colocava no outro. E o pote bombeava, então tava atrapalhando muito, até porque o pote era bem pequenininho, né? Também fui bem errada de pegar um pote pequeno. Mas, enfim, ponhei lá na mesa do outro lado, não gravei pra vocês, porque nessa hora meu marido tava fazendo aula online, com a Elina no colo, e a Elina tá bem chatinha, ela tá muito apegada em mim, quer eu toda hora, e não é colo não, ela só quer eu por perto. Se eu sair, se eu tiver no quarto com ela, se eu ir no banheiro, se eu sair aqui da cama, de algum, sabe, do lado dela, ela já começa a chorar. Então tá bem difícil essa fase dela. Não sei se é fase, né, ou se ela já é mesmo meio grudadinha comigo. A Iris não era assim. A Iris ficava com qualquer um desde bebezinha, porque eu sempre arrumava um biquinho pra mim trabalhar, né? Faxina, garçonete. Então, desde pequenininha eu deixava ela com a minha mãe, na época que minha mãe meio que ajudava, né? Eu a cuidar da minha filha pra poder trabalhar. Ter meus dinheirinhos. Enfim. Aí eu já peguei já a assadeira pra mim poder colocar a massa dentro. Vocês me desculpam o barulho, mas não tem como eu narrar sem o barulho das minhas filhas. Enfim, coloquei uma camada da massa, coloquei queijo ralado. Era pra mim ter colocado em fatia, né, que meu marido falou, mas eu esqueci, né, como eu falei no início do vídeo, eu sou meio esquecida. As goiabadas empanadas na farinha, vocês já vão vendo que vai afundar, né. Enfim, coloquei outra camada de massa e fui intercalando. No caso, foi duas camadas de massa. E aí eu fui intercalando, aí eu coloquei goiabada e coloquei mais queijo ralado por cima. Depois eu piquei umas goiabadas que ainda tinha, né, só que sem farinha de trigo, essas umas que eu piquei por último. Aí eu fui jogando por cima, a goiabada sem passar na farinha de trigo mesmo, porque eu vi que tava afundando, não tava adiantando de nada. Aí eu fui jogando, intercalando pra ficar bem mais recheado, né, porque não adianta nada você comer um bolo de goiabada e queijo e você morder o bolo e só ter massa, não ter o recheio. Aí não tem graça, né? Aí não é goiabada, não é bolo de flocão com goiabada e queijo, é bolo de flocão, né? Eu penso assim, tem que ter recheio. A gente demora muito pra fazer essas coisas gostosas e quando a gente faz, a gente tem que fazer bem feito, senão não mata a vontade, né? Já é difícil a gente fazer, já é difícil sobrar um dinheirinho pra gente fazer. Então, quando a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. E pessoal, eu deixei uns 30 a 35 minutos no forno, fiquei com medo de desligar e tá cru, porque eu espetei, não saiu nada, tava bem molinho, mas o bolo flocão é assim mesmo, você vai se assustar quando fizer, porque você fica, não sai nada, mas ele fica bem molinho, e assim fica muito, muito gostoso. Eu filmei aí pra vocês na câmera de trás do celular, que eu esqueci como é que chama, e aí não apareceu muito bem, a luz da cozinha tava apagada, acho que foi por isso. E também porque eu gravando sozinha é meio complicado, né, gente? Mas é isso, gente. O bolo ficou uma delícia. Todo mundo comeu. E a assadeira já tava quase acabando. Então eu corri montar a marmita pro meu marido levar no serviço dele. Ele falou que podia colocar uns 6 pedaços, já tava ótimo. E eu coloquei daí, né? Os pedaços bem mais recheados. E é isso, pessoal. Ficou uma delícia. Faz aí você também e comenta se vocês querem mais videozinhos assim de receita. Beijos!